Gente, como já foi dito, né, para não perdermos tempo, hoje é um dia onde se comemora o Dia do Pastor. Que coisa extraordinária, né? Talvez, como o Wagner falou inicialmente, já há um tempo, e o pastor Marco não sabia disso, talvez era para eu estar aí sentado ouvindo, né, nessa manhã. Mas aí, aprove a Deus que eu estivesse aqui para falar desse tema, desse assunto, né, daquilo que o Senhor separou para a nossa vida nessa manhã. E é muito bom poder ver a igreja com bastante pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? A orientação foi que os jovens permanecessem aqui, que os adolescentes permanecessem aqui. E pastor, pode ter certeza que outras coisas vão acontecer ainda hoje aí. Eu estou sabendo, mas não dá, né? Vou ter que ficar quieto, né? Então, gente, eu trouxe aí uma palavra para a nossa vida no mesmo modelo que nós já temos o hábito, que é o modelo de escola bíblica dominical. Eu acho muito importante falar sobre esse tema, até porque, se você parar para pensar, você vai notar que esse tema ele está em desuso nesse tempo. É muito importante que a igreja fale sobre isso. É muito importante, porque esse tema, em decorrência de muitas situações que o mundo vive, o mundo, sobretudo, religioso cristão, esse tema tem entrado em desuso. Mas é muito importante falarmos sobre isso, e eu não pude nem pedir para preparar um negócio bonitinho aí, porque eu mesmo fiz, né, para ficar, né, pastor, no oculto. Olha aí o que eu trago para a gente falar nessa manhã. O que é ser pastor? Talvez se eu perguntasse aqui para o pastor Marcos, né, como o Wagner falou, nosso pastor, presidente da igreja, ele iria responder imediatamente, como o pastor José Ricardo, pastor Delci e os demais pastores. Mas e se eu perguntasse para você que está aí sentado nessa hora, o que é ser pastor para você? Você já parou para pensar nisso? O que é ser um pastor? Já parou, irmã, para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso, Aninha? Quer ser um pastor? Aí, eu quero aqui pensar junto com vocês. Por exemplo, pastor é ostentação? Pastor é ostentar? Porque tem gente que acha que é. Né? Ó, eu sou pastor, hein? Bate no peito e tudo, né? Então, o pastor é ostentação? É o pastor que escolhe ser pastor? Não. Pastor é um chamado de Deus para a vida de alguém. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Pastor não é ostentação, de forma alguma. Pastor não é estar acima dos outros, ou ser melhor do que os outros. Pastor é um chamado da parte de Deus, muito sério para a vida de um homem. Muito sério. Então, quem pode dizer aí o que é ser pastor? Quem poderia falar isso em breves palavras? Alguém? Quem falou? Ah, o maestro. Cuidado, renúncia. O anjo da igreja. Alguém pode falar mais alguma coisa? Cuidado. O que mais? Alguém pode dizer? Responsabilidade. O que mais? Amor. O que mais, igreja? Quem falou aí? Servo. O que mais? Zeloso. O que mais? Psicólogo. O que mais? Amigo. O que mais, irmãos? Médico. O que mais? Como? Conselheiro. O que mais? Obediente. O que mais? O que mais, igreja? Muitas outras coisas poderiam ser ditas. Agora a pergunta é, quem é que gostaria de ser assim? Quem gostaria aí? Falou, Atílio? Passa para o pastor, né? Passa para o pastor. Então, você percebe o peso desse chamado para a vida de um homem? Você começa a perceber isso? Você entende isso? O que é que significa isso na vida de um homem?
Não é simplesmente ter esse título, embora seja dado por Deus, mas é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E aí, eu vou pedir para Gigi passar para o próximo slide. Como eu falei, a gente vai seguir. Hoje vai ser um pouco mais rápido, mas vamos seguir aí nesse modelo de escola bíblica. Está aí no slide. Essa pergunta vai além do simples conceito de líder espiritual. Vocês falaram muitas coisas sobre isso. No grego, poimen, pastor, é na verdade aquele que apacenta. Apacentar significa conduzir a paz, é um pacificador ou apastos. Neste caso, é aquele que cuida, alimenta, protege as ovelhas de bestas feras, como lobos devoradores. Agora, presta atenção nisso. O pastor é o responsável por cuidar do rebanho de cristãos e entregá-los a Cristo quando voltar. Os pastores sabem disso. Pode colocar essa referência aí, Gigi. Hebreus 13:17 já foi lido hoje. Irmãos, eu estou aqui, diferente de todas as vezes que eu vim aqui, estou aqui com tremor hoje. Tremor. Por causa dessa responsabilidade. Por causa desse compromisso. Que muitas vezes nós não notamos isso. E nós olhamos para os pastores achando que são pessoas que não têm comprometimento ou que seguem uma vida comum. Meu irmão, isso me faz tremer. Por saber que, sobretudo na parte final desse versículo que ali está, diz assim, como é que é? Obedeça aos seus líderes, sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disto a Deus. Essa nova versão aí eu não... 13:17. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. É esse detalhe. Como quem deve prestar contas, igreja. Para quem que os pastores vão prestar contas da nossa vida? Você já parou para pensar nisso? O pastor vai prestar conta da sua vida, meu irmão, minha irmã. Você tem noção do que é isso? O pastor tem uma responsabilidade de cuidar de algo que não pertence a ele, e ele ainda vai ter que dar conta disso ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Repito, isso me faz tremer. Me faz tremer, dada a responsabilidade diante de Deus. Porque pensa, se você tem um filho menor de idade e ele comete algum delito, você responde pelo teu filho. Agora você sendo menor, meia idade, maior, melhor idade, não importa, o pastor dará conta da sua vida diante de Deus. O pastor dará conta da sua vida diante de Deus. Pastor, pode ficar à vontade. É a EBD, gente. Irmãos, como se a ovelha cometesse um erro muito grave por não ter aprendido algo que o pastor ensinou, ou o pastor deixou de ensinar a ovelha algo que levou a cometer um erro. Olha a responsabilidade, né? Muito grande, pastor. Muito grande. Irmãos, nós não estamos aqui para idolatrar homens, nem para se colocar na condição de super-homens, pelo contrário, veremos que não somos, e é importante até que a igreja saiba disso, não somos. O que temos em nossas mãos é algo que poucas pessoas querem, poucos homens, poucas mulheres querem, dada a responsabilidade. Imagina um dia eu chegar diante de Deus, o pastor Marcos diante de Deus e os demais pastores, e tendo que dar conta ao Deus Todo-Poderoso por sua vida. Imagina, olha, o que aconteceu com fulano de tal, e a fulana, e você ter que dar conta, não a homem algum, mas ao próprio Deus. O pastor sabe disso. O pastor tem essa consciência plena
E é por isso que muitas vezes Ele está ao teu lado, te ajudando, tentando te direcionar. Que o Senhor nessa manhã abra o teu coração para que os teus ouvidos estejam abertos, para que você possa ouvir o teu pastor. Porque ele vai ter que dar conta de você. Então ajude-o. Faça com que essa obra seja leve na vida do teu pastor. Ajude-o. Lá em João, no capítulo 10, quando Jesus, que é o supremo pastor, ele traz algumas palavras, inclusive ele fala: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. É interessante, pastor Marcos, que Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o supremo pastor, sendo onisciente, ele se coloca na condição de pastor e, sobretudo, utilizando o contexto da época para exemplificar o que os pastores deveriam ser. E você já parou para pensar o que é o pastor que dá a vida pelas ovelhas? Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Meu irmão, nesse contexto, os pastores dormiam na porta do aprisco. Os pastores se colocavam num perigo total para proteger as suas ovelhas. Se por acaso algum mal viesse, se por acaso algum animal feroz viesse, o primeiro a ser atacado era o pastor da ovelha, para proteger a sua ovelha. E Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Como é que o teu pastor dá a sua vida por você nesse tempo? Como é que ele faz isso? Talvez você não saiba, mas são muitas horas de empenho, de oração pelas madrugadas. No domingo anterior, o pastor Delci falou aqui, quem aqui estava ouviu ele dizer que ele havia se levantado pela madrugada e tinha orado por toda a igreja. Eu quero te dizer nessa manhã que essa é uma prática de pastores segundo o coração de Deus. Acordar pelas madrugadas e orar pela tua vida, sem você nunca saber disso. Sem você nunca saber que ele orou por você, Roninho, 3 horas da manhã. Sem você saber que pela madrugada ele foi levantado pelo Espírito Santo de Deus para interceder pela tua vida, pela tua casa, tua família, os teus filhos e cada um que faz parte desse rebanho. E você não sabia disso. Você não tem nem noção disso. Mas essa é uma prática dos pastores. Se dedicar a sua vida em oração. Entregar a própria vida para que você viva, para que você seja mantido nesse caminho, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você permaneça nos caminhos do Senhor, porque o pastor sabe que um dia ele vai dar conta da sua vida diante do Senhor. Pastor Marcos. Amém, pastor? Você pode ficar à vontade, pastor. Só citar um texto que a Gislene possa colocar. Quando o pastor está citando isso, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e o versículo 29. Fala um pouco. Aleluia. Né? Tá bom? E semana passada, Deus falou fortemente ao meu coração sobre isso. Eu deixo com o pastor Sérgio a leitura. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Que enfraquece, que eu também não enfraqueça. Que se escandaliza, que eu não fique indignado. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, como eu falei no início, ser pastor não é para quem quer, porque ser pastor é um chamado da parte de Deus. Talvez tenha muitos pastores aqui que nem estejam pensando nisso. Eu me lembro que o meu sonho, o desejo do meu coração era ser um diácono. Oh, como eu sonhava em ser um diácono na igreja. Que coisa linda. Ver aqueles homens, aquelas mulheres servindo na igreja, era meu sonho. Era tudo que eu sonhava para a minha vida. Tudo que eu sonhava, tudo que eu pedia a Deus era: Senhor, permita que eu seja um diácono, Senhor. Eu queria tanto ser um diácono.
Eu queria servir como esses homens, como essas mulheres servem. Pastor, a minha oração é a seguinte: Senhor, eu queria tanto servir uma água para o pastor, quando ele estiver ministrando a palavra. Pastor, que coisa linda. Eu dizia no meu coração, queria tanto servir a ceia do Senhor. Esse era o desejo do meu coração. O Senhor tinha mais, irmãos. Mas não é porque a gente quer, porque Ele chama. Cleide. Aleluia. E eu quero falar algo para a igreja, mediante isso que meu esposo está falando. Eu ainda, dentro da minha juventude, eu fui criada dentro de uma casa pastoral, onde eu achava muito lindo a forma como aquela esposa daquele pastor, do meu pastor, né, o tratava. E eu ainda, dentro da minha juventude, eu pedi a Deus um esposo pastor. E um dia eu recebi uma profecia de uma irmã da igreja, lá do 32, e ela falou assim: Deus tem um chamado pastoral para a vida do teu esposo, mas é para ontem. Esse ontem levaram-se 10 anos. Isso aí é só para a edificação do dia de hoje. Para mim é um dia muito importante. Né? Aleluia. Eu fui criada dentro de uma família onde nós dávamos muita importância por esse dia. Amém. Que é denominado o segundo domingo do mês, que é o dia do pastor, né? Amém, Jesus. Jesus tinha uma preocupação tão grande com isso, que em Marcos 6,34 diz que ele viu uma multidão e que ele se compadeceu no coração porque era uma multidão como quem não tinha pastores. Jesus tinha uma preocupação tão grande com isso que ele ficava comovido do coração. Íntima compaixão que ele sentia ao ver aquela multidão como sem pastores. Pode passar, Gigi? Quando a gente pensa aí nas atribuições dos pastores, a gente pode ver aí, ó, o pastor ele tem um compromisso de pregar a palavra, ele precisa estudar a palavra para isso. O pastor, talvez você não saiba, quando ele vem, e eu posso falar isso com muita propriedade dos pastores desse lugar que nós estamos congregando. Quando o pastor vem aqui para trazer uma palavra para a nossa vida, você não tem, ou talvez não tenha noção de quanto tempo ele já investiu no estudo da palavra, para que você seja alimentado, para que você receba da parte do Senhor um alimento verdadeiro. Então essa é uma atribuição que o pastor dedica muito tempo da vida dele para que assim o faça. Pastorear, alimentar, aperfeiçoar, capacitar. Lembra que o Wagner falou aqui do investimento na vida dele? Aperfeiçoar, capacitar, edificar com autoridade, orar pelo rebanho, nós falamos sobre isso, velar pelas almas, lutar pelo evangelho, exortar e convencer, repreender, advertir e alertar. Atribuições do pastor. Todas elas atribuições do pastor. Agora eu quero te chamar a atenção, se você prestar ali a atenção nessas atribuições que eu separei, todas elas estão voltadas para outros. Para outros, estão voltadas para outros. O pastor tem que pregar para que você seja alimentado. O pastor traz a palavra, a verdade de Deus, para que você seja fortalecido pela palavra do Senhor. E ele tem que se esmerar, ele tem que dedicar tempo para que assim seja feito, porque é para a glória do nome do Senhor. Lembrem-se, um dia o pastor dará conta da sua vida. E ele sabe disso. Ele sabe disso, ela sabe disso. Tudo que eu coloquei ali como atribuição do pastor, e vocês poderiam trazer muito mais, estão voltados para o outro. Estão voltados para o outro, em dedicação plena, total para o outro, para a vida do rebanho. Quem gostaria, se fosse uma escolha? Quem? A senhora gostaria, irmã? Irmã, a senhora queria ser uma pastora? Por quê, irmã? A senhora não gostaria, por quê, irmã? Por conta dessa grande responsabilidade. Amém, irmã. Se Deus te chamar, Ele vai te capacitar, tá bom? Pode ter certeza aí disso, mas a senhora está... Isso aí. Se fosse de mim também, irmã, eu tenho um pastor que, quando a gente entrava em experiência pastoral, ele dizia assim: dura coisa pediste. E às vezes a gente nem pediu, né? Foi o Senhor que chamou.
mas ele dizia: dura coisa pediste. Ele me contou uma história uma vez e falou assim: olha, quando eu fui chamado para experiência pastoral, o bispo me chamou para visitar uma pessoa, e ele disse o seguinte: você tem que visitar uma pessoa comigo. E eu disse: por que, bispo? Estou falando de uma história de um amigo meu. Por que eu tenho que visitar essa pessoa, bispo? Porque você entrou em experiência pastoral e essa pessoa tem muita raiva de você. O pastor Marco deve saber de quem eu estou falando. Então o irmão entrou em experiência pastoral e o bispo falou: a gente tem que visitar fulano de tal. Por quê, bispo? Porque ela tem muita raiva de você, essa pessoa. Aí ele falou: tá bom, vamos lá sim. E foram, visitaram, consertaram tudo. E na volta, o bispo falou assim para ele: olha só, eu quero te fazer uma pergunta. Se por acaso você tiver em um lugar onde tem um rio, ou uma praia, ou um mar, seja lá o que for, e você vê alguém se afogando, você entra lá para salvar? E ele respondeu: eu entro sim, bispo. Então eu fui vivendo essa experiência, né, do que de fato é isso, que é entregar a vida pelo rebanho, é sofrer de fato, é se dedicar, é se esmerar, é viver para que o outro esteja bem, para que o outro siga firme no caminho da salvação. E nós vemos aí algumas atribuições na vida desses homens, dessas mulheres, que verdadeiramente extraem muita energia da vida deles e delas. Verdadeiramente, talvez você não saiba disso. Quando lá em João 10, que nós lemos, nós vimos lá o exemplo de Jesus sendo o supremo pastor. Aquele texto, ele de fato reflete essa essência. E o que está muito claro ali para nós são 3 coisas básicas na vida do pastor. Talvez você não tenha visto ainda: abnegação, dedicação e amor incondicional. Abnegação, dedicação e amor incondicional. O que é isso? Renúncia da própria vontade, desejos e interesses em benefício do rebanho, da obra de Deus. Lembra que Jesus abriu mão da sua condição de Deus para vir em forma de homem, viver nessa terra, para que nós estivéssemos aqui. Dedicação, ato ou efeito a algo ou alguém, demonstrando empenho, afinco e cuidado por amor ao rebanho. Profundo afeto, amor incondicional, profundo afeto, sem restrições, o sentimento de apoio e carinho, que não depende de circunstâncias ou condições. Não está aí no slide não, mas eu botei aqui, ó. O amor ama, o pastor ama a ovelha dócil, mas também ama a ovelha rebelde. Que coisa! Tem ovelha rebelde nesse rebanho? Claro que não. Claro que não, mas se tivesse, pode ter certeza, o pastor vai amar. Vai amar da mesma forma. Você percebe que o pastor não pode dar o mesmo privilégio que a ovelha, que dá cabeçada na outra, muitas vezes? A ovelha dá cabeçada uma na outra, tu já viu isso? Nunca viu? Um rebanho de ovelha? Se ela se irritar uma com a outra, dá cabeçada uma na outra. Morde a outra para se defender. Brigam no meio do rebanho, as ovelhas. No meio do rebanho tem ovelhas rebeldes. E muitas vezes elas brigam entre si. Glória a Deus, que aqui não é assim. Aleluia! Mas para o pastor isso é indiferente, porque o pastor, ele tem amor incondicional. Ele ama a ovelha independente de qualquer coisa. Eu espero que você esteja guardando isso no teu coração, porque essa é uma verdade absoluta. E repito, estou falando, se eu delimitar o que eu estou dizendo, é sobre nós que estamos aqui. Eu conheço os pastores que aqui estão, eles também me conhecem. E muitas vezes, irmãos, por causa dessa dedicação total, desse empenho tão grande, né, dessa entrega tão grande, nós esquecemos que
essas pessoas também são seres humanos. E muitas vezes esses homens e mulheres se esquecem de uma orientação que tem na palavra de Deus, que eles precisam cuidar deles também. Muitas vezes eles se esquecem disso por amor ao rebanho, porque se dedicam, vivem em prol do rebanho. Muitas vezes, irmãos e irmãs, até inconscientemente, por amor a Deus, por amor à obra do Senhor, esses homens e mulheres esquecem que precisam se cuidar, e muitos deles estão até perdendo a vida, sofrendo depressões, vivendo muitas dificuldades, muitas lutas, porque se esquecem em amor à obra que tem que cuidar das suas próprias vidas. Vocês não estavam aqui uma boa parte, mas eu trouxe no concílio de pastores que esteve aqui na igreja um dado da Organização Mundial de Saúde: os pastores estão morrendo com depressão. Os pastores estão esquecendo, meus irmãos, de cuidar de si mesmo, por amor à obra de Deus, por amor ao cuidado, ao zelo pela vida do rebanho. Quando você olhar para esses homens e mulheres, nunca se esqueça disso. Guarde isso no seu coração. Quando você olhar para o seu pastor, veja e olhe para ele como um homem que dedica a vida para que você siga firme, ainda que você não saiba, ainda que você não veja isso. Aleluia. Estão esquecendo, pode passar, por favor, o próximo slide. Estão esquecendo que precisam cuidar de si mesmo. A palavra orienta. Atos 20 e 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. O amor é tão grande, meus irmãos, pela obra de Deus. O amor é tão grande pelas ovelhas. O amor é tão grande pela vida de vocês, que esses homens e mulheres têm esquecido de olhar por eles, de ter cuidado por eles mesmos. Têm esquecido, muitos deles, irmã. Estão adoecidos, tiram a vida, depressão nível altíssimo, remédio tarja preta, porque se dedicam totalmente para que o rebanho não se perca, para que ninguém se perca. Talvez você não tenha noção o sofrimento que um pastor vive quando ele sabe que alguém está querendo se perder. Talvez não sabe você a dor que o pastor sente no coração quando ele sabe, quando ele tem conhecimento que alguém está se perdendo, seguindo por um caminho diferente. Embora muitas vezes ele não possa fazer tanta coisa, mas ele sofre, ele chora. Aleluia. Pode repetir, pastor. Aleluia. O pastor sofre muito quando ele vê a ovelha padecendo por algo que ele já ensinou, algo que, né, já houve as instruções de acordo com a palavra, e a ovelha está passando por aquela necessidade e não aprendeu, né? O pastor também sofre quando a igreja não compreende todo o chamado do seu pastor. Então, muitas das vezes, ele é incompreendido pela falta de conhecimento, né, do rebanho. Mas nessa manhã isso tem sido trazido para a gente. Amém? Amém. O pastor também sofre quando a ovelha não entende que ele está sendo um pouco mais duro para o próprio bem da ovelha, né? É verdade. Você vê, né, num rebanho mesmo, literalmente, de ovelha. Aí, quando aquela começa a se afastar, o pastor tem que ser um pouco mais enérgico para que ela não vá em direção ao abismo, né? Então, às vezes, ele é um pouco duro para o próprio bem da ovelha. Verdade. E pode ser mal interpretado, né? Verdade, verdade.
O pastor de jovem sofre muito. O pastor de jovem sofre muito isso, irmão. Eu vi um vídeo, é antigo no YouTube, mas ele retrata um pouco o que o pastor José Ricardo trouxe. Tem um rebanho e tem uma ovelha no rebanho que ela corre e entra num poço de lama e sai de lá preta. Aí o pastor dá um banho nela e deixa ela branquinha. Quando ele solta ela, ela corre para o poço de lama de novo. E isso vai acontecendo diversas vezes, até o vídeo acabar. A ovelha, o pastor tira ela volta para a lama, para a sujeira, né? E muitas vezes não, na verdade não é isso que não é ensinado. Então, quando isso acontece, você pode ter certeza de uma coisa: o pastor sofre muito. O pastor chora também, irmão. O pastor chora e não é pouco, não. Sobre isso que o senhor está falando, me fez lembrar do nosso pastor lá no Paraguai, que falava que ovelha é tonta. Ela não tem inteligência. Então, ela necessita do pastor para poder estar direcionando. E nós somos ovelhas. Amém. Amém. Então, o pastor, ele tem se esquecido de cuidar dele mesmo, por causa da dedicação total ao rebanho. Muitos têm se esquecido e estão pagando altíssimos preços por causa disso, né? E nós também, muitas vezes, esquecemos, né, que o pastor é um ser humano. Pode passar o próximo slide, por favor? O pastor é um ser humano também. O pastor, assim como você, e além de todas as responsabilidades e compromissos que ele tem com o rebanho, e todas as atribuições que aqui foram faladas, o pastor também tem problemas difíceis nesse contexto que geram muito desgaste. Igual o pastor José Ricardo falou, imagina você ver uma ovelha se desgarrando do rebanho, vivendo coisas que ela não aprendeu, que não foi ensinada a ela. Então o pastor sofre, além de tudo, dificuldades que geram desgaste, problemas de temperamento com liderados, insubmissão que causa dificuldades, a solidão do ministério pastoral. Isso é incrível! A solidão do ministério pastoral. Pastora Marta. Então, pastor, é uma reflexão tão importante que quando eu era bem jovem, eu via os meus pastores, e na minha casa, da minha mãe, sempre teve pastores sendo cuidados pela minha mãe. Ela sempre fazia o almoço, ela estava sempre envolvida ali. Então, eu via muito, né, assim, o pastor, a sua esposa, seus filhos, e eu ainda bem criança, assim, adolescente, eu pensava assim, meu Deus, que coisa horrível é ser esposa de um pastor. Meu Deus, olha só, tudo gera em torno da igreja, né? Então, eu via aquela dificuldade. E eu via, às vezes, o pastor falando assim, irmã Maria, mas, poxa, eu falei isso com aquele irmão, mas não me entendeu. Então, sempre as demandas necessárias, né, de uma igreja. E a gente vê assim, que eu percebi assim, que o pastor, mesmo a hora que ele falava assim, mas aquela irmã agora está bem, aquela família está vindo, poxa, mas aquela outra família desanimou, não está vindo, tão triste, por isso, por aquilo. Então, o que eu percebia, e vejo assim, que é um desafio para o pastor e para a sua família, né? É porque ele lida com todas as famílias da igreja, com todo tipo de temperamento e com todo tipo de sentimento. Ele está na porta, o irmão passa e fala, que culto glorioso, pastor, que bênção, o Senhor derramou tanto hoje. O outro passa e diz, pastor, tem que melhorar isso na igreja, hein? Está muito fraquinho. Olha, pastor, o banheiro da igreja está péssimo. Pastor, olha só, eu não entendi nada daquele estudo, estou com muita dúvida. Então, assim, ele vive em um misto de sobe e desce, altos e baixos. E o pastor precisa muito mesmo do Senhor na vida dele para que ele possa ter um equilíbrio, para ele ter uma resposta. Só Deus mesmo. E às vezes esse pastor ele não tem resposta para tudo, né? Então, assim, é um desafio porque, assim, eu encontro a Gislene maravilhada, alegre, feliz, saltitante, cheia de energia, mas eu encontro o Delci, o pastor está brabo para mim lá em casa, o negócio está ruim, minha mulher me mandou embora, e meu filho está desempregado, estou enfermo.
Então, é tipo assim, irmãos, é um misto de sentimentos, de sensações, na vida desse homem, até dessa mulher também. Então, ele precisa ter um equilíbrio, né? E ele é muito cobrado se ele não tem uma resposta, se ele não corresponde. Então, isso é algo que, quando meu marido foi chamado a ser pastor, uma pastora disse para mim assim: minha filha, é um desafio muito grande, mas assim, Deus vai capacitar vocês. E eu digo para você, Marta, não deixe que as pessoas, que a pressão te mate. Você precisa ser você. Saber que você tem um marido, que um dia está bem, que tem dor de cabeça, está mal. Ele não é um super-homem, mas ele tem um chamado, né? Então, só Deus para nos capacitar realmente, porque é um desafio todos os dias. Amém. Ore pelo seu pastor, pela sua pastora. Ore pela vida dele. Todos os dias que você tem o hábito de orar, inclua o nome de um e vá fazendo aí essa alternância para que você possa orar pela vida dos pastores, né? A pergunta está aí, ó. O pastor pastoreia. E quem pastoreia o pastor? Jesus, né? O bom pastor, né? Então, você quando tem uma dificuldade, ovelha, normalmente ela troca essa ideia com outra ovelha, né? E muitas vezes o pastor não pode fazer isso. Atílio. Ali no segundo ponto, ali diz problemas de temperamento dos liderados. Os obreiros da igreja estão para aliviar a carga do pastor. É como um fusível que tem que se queimar para que o pastor não se queime. O maior dor do pastor é o mau obreiro. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2 diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. E é interessante que mesmo se for um marketing que o pastor agora, o pastor Sérgio, está fazendo para ganhar mais pastores aqui na congregação, parece um marketing ruim o que você está fazendo, pastor, neste momento. Mas na congregação, neste momento, tem jovens aqui, ou homens, famílias inteiras, que o coração está ardendo, dizendo: Deus, mesmo que tenha todo esse desafio, esse desgosto, que não é tão glamuroso assim, não é tão glamuroso assim ser pastor, mesmo assim, há corações aqui neste momento dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Porque é uma Amém. obra de Deus, não é por Amém. marketing, não é por... Amém. Não é uma coisa que se vende assim como Coca-Cola. Amém. É um chamado de Deus e é uma honra. Amém. É o que nós falamos inicialmente, né? Ser pastor não é ostentação, não. Não é, não. É pesado. Como eu falei para a irmã, quando Deus chama, Ele capacita. Ele ajuda, Ele que dá. Se não fosse Ele, não tem como viver isso. Então ali, ó, as dificuldades que os pastores vivenciam está dentro do contexto de rebanho de igreja. Olha ali, ó, solidão de ministério pastoral, restrição ao prazer pessoal. Você já viu que todo mundo pode sair, viajar, passear, botar foto, tirar onda, mas o pastor, se fizer, nossa, pastor, hein? Que é isso, senhor? Que é isso, hein, pastor? Tirou uma onda dessa vez, hein? Se trocar de carro. Que isso, pastor? Olha, Deus te abençoou dessa vez mesmo, hein? Essa semana eu fui visitar, ele até um primo meu, ele tem as duas pernas amputadas. E aí ele fazendo comida, a panela caiu, queimou a perna, o braço. Fui lá visitá-lo. E perguntando como é que ele estava, ele: não, estou muito bem. Eu só estou muito preocupado com o meu pastor. E estou precisando cobrir mais em oração. O meu pastor, a esposa dele apresentou quadro de esclerose múltipla. Ele trabalha e ainda tem que estar aqui na igreja, então ele está muito puxado para o meu pastor, muito puxado. Essa que é a minha maior preocupação. Aí eu fiquei assim: Senhor, né? Ele sem as duas pernas, com a queimadura,
A preocupação dele estava lá na casa do pastor. Preciso cumprir meu pastor em oração, porque ele está à frente da igreja, com a esposa doente, tendo que trabalhar, está muito puxado para o meu pastor. E eu vi assim, falei, realmente. Um exemplo, né? Um exemplo, meu irmão. É. E ali, ó, restrição da expressão normal das emoções. Isso ali é interessante, né? Restrição da expressão normal das emoções. Porque se o pastor chorar, ele é um fracote. O pastor tem que ser cabra macho, né? O Atílio falou ali que se isso aqui fosse um marketing, seria um marketing negativo. Porque eu estou te mostrando o que é a realidade de ser um pastor. Mas se o pastor chorar, ele é um bobão, ele é um fracote. Se o pastor brincar, esse pastor aí sem gração. O cara parece que não cresceu. Hein? O cara não tem seriedade, não. Né? Então, olha só, o pastor, ele tem essa dificuldade. Ela tem uma certa restrição na expressão normal das emoções dele. Né? E dificuldade financeira, aflição de cônjuges e filhos, uma série de coisas que o pastor vive igualzinho a você. Não é diferente. Quando você olhar para o teu pastor, pensa se por acaso ele não está vivendo algum problema. Porque talvez ele nunca vai deixar você notar, perceber isso. Nunca! Quantas vezes você ouviu o pastor dizer, gente, a paz do Senhor, bom dia. Hoje eu estou aqui com uma dor de barriga, tá? Mas Deus me sustenta aqui, tá, gente? Gente, a paz do Senhor, bom dia. Hoje eu estou aqui, mas eu estou passando mal. A minha cabeça está a ponto de explodir, estou com uma dor na coluna. Quantas vezes você viu o pastor fazer isso? Nunca, talvez, mas pode ter certeza que muitas vezes eles já subiram aqui assim. Gente, eu me lembro, só para título de conhecimento, eu me lembro que eu estava no hospital com meu pai internado. No dia que era o dia que eu saí do hospital, era o dia que a minha mãe ia ficar lá, eu vim para a igreja ministrar a palavra. No outro dia meu pai morreu. Por amor à obra, por amor a esse rebanho, por amor às vidas. Então, muitas vezes nós esquecemos que esses homens e mulheres são seres humanos que têm problemas financeiros, dificuldade em casa, com filhos, têm dificuldade na família, sofrem também de enfermidades e muitas outras coisas. São iguais, irmãos. Sim, o pastor também é um ser humano. Sim, ele é um pastor, assim como qualquer pessoa. É um ser humano. Pastores, embora tenham uma responsabilidade especial na liderança espiritual de uma igreja ou congregação, são sujeitos aos mesmos desafios, alegrias, tristezas, dificuldades de assim como qualquer outra pessoa. Eles também têm famílias, relacionamentos, responsabilidades financeiras, enfrentam problemas pessoais. Pode passar, Gigi. Alguma vez, você que está aqui já perguntou para o seu pastor se estava tudo bem com ele? Você já teve essa preocupação no seu coração e alguma vez você se comportou dessa forma? Porque normalmente quando o pastor vai até você, ele vai para saber se você está bem. Como é que você está? A sua casa está bem? Sua filha? Seu filho está bem? Está tudo bem com você? Alguma vez, irmão, você já fez isso com o teu pastor? Você já se preocupou com ele? O pastor perguntou assim, o pastor pastoreia. E quem é que cuida dele? Irmãos, nesse contexto relacional, era para ter no mínimo reciprocidade. Se eu me preocupo com você, você se preocupa comigo. Amém? Se eu me preocupo com você, você se preocupa comigo. No mínimo, quem vai cuidar do pastor é o Senhor. Mas no mínimo a reciprocidade deveria estar presente. Eu não sei se você tem essa preocupação. Então, sim, o pastor é um ser humano. O pastor, como qualquer pessoa, é um ser humano que sente, pensa, age, interage com o mundo ao seu redor. Pastores não estão imunes aos desafios da vida, como problemas de relacionamentos, dificuldades financeiras,
doenças, luto e outros desafios que todos enfrentam. Embora a vida pastoral tenha suas próprias exigências, pastores também precisam cuidar das suas próprias vidas e necessidades emocionais, físicas e espirituais. É importante que a igreja reconheça a necessidade de cuidar da pessoa do pastor, amém? É importante que a igreja reconheça a necessidade de cuidar da pessoa do pastor, amém? Aleluia! Oferecendo apoio pastoral, mentoria, apoio emocional, pois eles também são ovelhas que precisam ser cuidados. O pastor também é ovelha. Ele é ovelha. Aleluia. Pastor também é ovelha. Não tem nada de bajulação aqui, irmão. Tem aqui princípio de honra. Amém? Quero te fazer uma pergunta, presta atenção. Por favor. Se você fosse um pastor ou uma pastora e a sua ovelha fosse igual a você, como é que seria? Entendeu a pergunta? Amém? Se você fosse um pastor ou uma pastora e a sua ovelha fosse exatamente igual a você, como é que seria? Vamos refletir nisso? Se você fosse um pastor ou uma pastora e a sua ovelha fosse exatamente igual a você é, como é que seria para você, sendo o pastor? Pode passar, por favor, Gigi. Como devemos tratar os pastores? A Bíblia ensina que devemos tratar os pastores com todo respeito e honra. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Ali o texto que nós lemos. O trabalho do pastor é muito importante para a igreja, mas não é fácil. Devemos fazer tudo para ajudar e encorajar os pastores, tornando seu trabalho mais proveitoso. Nenhum pastor é perfeito, nenhum pastor é super-homem ou super-mulher, nenhum. Nunca pense sobre essa possibilidade, mas também ninguém é. Por isso os pastores precisam de graça e perdão. Antes de criticarmos, devemos procurar entender com amor e respeito. Amém? Pode passar, Gigi. Como é que será que a gente pode honrar o nosso pastor? O texto que nós lemos fala assim: obedeçam a seus pastores. Se você só obedecer aos pastores, à direção dos pastores, você já está honrando de uma forma maravilhosa a vida desses homens e mulheres. Irmãos, é importante essa instrução. Sabe por quê? Porque está ficando em desuso. É importante que essas crianças sejam ensinadas dessa forma. Sabe por quê? Porque aqui pode ter pastores, pastoras nesse contexto. É importante que elas possam honrar seus pastores hoje, para que no dia que, se for da vontade de Deus, elas também sejam honrados. No meu coração sempre ardeu um desejo muito grande. Eu preciso honrar o meu pastor. Eu preciso, porque se um dia eu for pastor, que o Senhor permita que eu também seja honrado. Para a glória do nome dEle. Não é para a glória de homem algum, tudo pertence a Deus. É para a glória do nome do Senhor. Já estou finalizando. Argumentos a favor da honra. O texto que nós lemos. Importância da liderança. Os pastores são responsáveis pela liderança, cuidado e ensino espiritual da igreja. E a honra demonstrada por seus membros é uma forma de apoio e reconhecimento do seu trabalho. A honra e o apoio aos pastores podem fortalecer o ministério e criar um ambiente de unidade e crescimento espiritual dentro da igreja. Tem mais, Gigi? Como corpo de Cristo, a igreja precisa considerar, obedecer e honrar os seus pastores, enxergando-os como irmãos, sujeitos às fraquezas e, no entanto, chamados para um serviço de grande responsabilidade. Deus é quem concede pastores à igreja. E esse é o texto para finalizar. Se for passar para você, Wagner, pode vir. O texto foi lido aqui. Se você entendeu o contexto desse texto, pode botar, Gigi. Último slide.
e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência ou sabedoria e com inteligência. Irmãos, eu não sei o que você pensa, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor cumpriu essa promessa nesse lugar. Não tenho dúvida nenhuma, irmãos, nenhuma, nem sombra no meu coração. O Senhor deu para essa igreja pastores segundo o coração dele mesmo. Pastores que vivem para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pastores que vivem para cuidar do rebanho, que se dedicam, que esmeram a sua própria vida, para que o rebanho siga firme no caminho, em direção a Jesus Cristo. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Pode vir, Wagner. Honre o seu pastor. Aleluia! Oh, não se deixe levar por falácias, porque muitas vezes, ao se aproximar do seu pastor e a se dedicar para ele, por ele, você é chamado de bajulador, bajuladora. Não se deixe levar, está repreendido em nome de Jesus qualquer tipo de palavra desse jeito. Aproxime-se do seu pastor, ore por ele, ore com ele, esteja perto dele, o ajude nessa grande obra. Aleluia! Um dia estaremos juntos, todos nós, diante do Senhor. Aleluia! O nosso pastor estará na nossa frente. Aleluia! Amém? Mais uma vez aplauda ao Senhor. Dê o seu melhor aplauso em nome de Jesus. Glória.